Olá, alunos do 8º A e 8º B. Vamos dar início à nossa aula remota número 9, cujo assunto são os sistemas de equações de primeiro grau. Vamos à aula. Pronto, vamos analisar algumas situações para a gente construir a definição de sistemas, ok? Vamos lá. 8 alunos do 8º ano formaram um grupo de estudos. Quantas moças e quantos rapazes há nesse grupo? Preste atenção que aqui nós temos duas grandezas. A gente chama de grandeza cada uma dos objetos, ou coisas, ou pessoas, o que seja, que compõem este problema, tá? Então nós temos aqui um problema envolvendo moças e rapazes, tá certo? São duas grandezas, portanto. Outra coisa que a gente tem que observar é o total de alunos. São 8 o número de alunos de cada grupo, tá? Na verdade, desse mesmo grupo, né? Então, aqui o que está dizendo? Nesse grupo tem que ter moças e rapazes, tá? Então, vamos montar aqui uma tabela. Nessa tabela, vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar as moças, atribuir a incógnita x, e aos rapazes a incógnita y. Tá lembrando alguma coisa isso? Muito bem. Se você disse para ordenado, perfeito. Tá se garantindo, né? Vamos lá criar hipóteses. Vamos criar soluções, como a gente já viu. Lembre-se, nós temos aqui, lembra uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, assunto da última aula. Então, se nós temos uma equação com duas incógnitas, nós podemos ter diversas soluções, né? Vamos a elas. Primeira, temos aqui a possibilidade de ser 0 e 8. 0 moças, 8 rapazes. Por quê? 0 mais 8 dá igual a 8. Temos o par ordenado 0 e 8, perfeito. Apesar de não ter nenhuma menina, nenhuma moça, mas é uma solução, tá? 1 e 7, também 1 mais 7 é igual a 8. Mais um par ordenado, ótimo. Próximo, 2 e 6. 2 mais 6 também dá 8. Então, mais um par ordenado que é solução para esta situação aqui. 3 e 5 também é porque 3 mais 5 dá 8. Par ordenado 3 e 5, porque x é 3 e o y é 5. Tá? Claro, se você continuar propondo situações, você vai encontrar novas soluções. Por exemplo, 4 e 4, porque 4 mais 4 dá 8. 5 e 3, 5 moças e 3 rapazes, e assim por diante. Temos outras soluções. Vamos aqui aprimorar o conhecimento. Vamos apagar aqui esses Czinhos. Vamos lá. Pergunta. Qual equação de primeiro grau com duas incógnitas conseguimos formar a partir das informações do quadro? No próprio problema a gente consegue montar essa equação, tá? Vá pensando aí na sua cabecinha aí, qual equação vocês acham que a gente pode utilizar para esse problema? Vamos lá. Se você respondeu x mais y igual a 8, você se garantiu, porque você entendeu que o número de moças mais o de rapazes é igual a 8. Portanto, x mais y é 8, tá? Vamos pegar agora o mesmo problema, só que vamos acrescentar uma outra condição a ele, ok? Vamos lá. 8 alunos do 8º ano formaram um grupo de estudos, até aqui igual ao outro problema. Agora vai entrar nova condição. O número de moças é igual ao triplo do número de rapazes. Quantas moças e quantos rapazes há nesse grupo? Então aqui, gente, nós temos duas condições. Quais são elas? A primeira, são 8 alunos ao todo. Ou seja, somando moças e rapazes, tem que ser exatamente 8. Perfeito. Além disso, apareceu uma nova situação que foi o número de moças tem que ser igual ao triplo do número de rapazes. O número de moças tem que ser igual ao triplo do número de rapazes. É uma segunda condição que tem que ser obedecida. Então, nós temos aqui a condição 1 e aqui nós temos a condição 2, de tal sorte que nós vamos buscar soluções agora que respondam ao mesmo tempo às duas condições. Só a uma não me basta. Será falsa a solução, tá? Primeira proposta, 0 e 8. 0 e 8
0 mais 8 dá 8. Ótimo, obedeceu a uma das condições. Porém, será que 0 é o triplo de 8? Nunca. Nunca na vida. Né? Então, este par ordenado, 0 e 8, só obedece a uma das duas, então não me vale. Próximo, 1 e 7. 1 mais 7 dá 8, perfeito. A condição número 1 está obedecida. Porém, 1 não é o triplo de 7. Errado. Então, o par ordenado 1 e 7 também é um par ordenado falso. Próxima, 2 e 6. 2 mais 6 igual a 8, perfeito. E aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, não dá, meu povo? Dá sim. Porém, quem é que é 6 aqui? 6 é o número de rapazes. Mas, na segunda condição, ele está dizendo que é o número de moças que tem que ser igual ao triplo. O que quer dizer triplo? 3 vezes. Então, o número de moças, está aqui 2, deveria ser o triplo de 6. Onde é que 2 é o triplo de 6? 2 é a terça parte de 6 e não o triplo. Portanto, o triplo de 6 é 18. Para estar certa essa resposta, deveria ser 18 e não 2. Tá? Então está errado também. Próxima, 3 e 5. 3 mais 5 é 8. Obedeceu a primeira, mas não obedeceu a segunda, então também é falsa. Última proposta aqui, claro, última que a gente escolheu, né? 6 e 2. Vamos lá. 6 mais 2 é igual a 8. Perfeito, obedeceu a primeira. Vamos ver se obedece a segunda. O que é que diz a segunda? O número de moças, que aqui é igual a 6, tá? Tem que ser igual ao triplo, O que significa triplo? 3 vezes. 3 vezes o número de rapazes. Vamos ver, ó. 6 é igual a 3 vezes 2? Perfeito. Então, meus amigos e minhas amigas, 6 e 2 é sim resposta das duas condições que nós propusemos nesse exemplo. Esta resposta obedece às duas, atende às duas. Perfeito. O que quer dizer com isso? Que o par ordenado 6 e 2, x igual a 6, y igual a 2, é solução para as duas condições estipuladas no problema. Está aqui a nossa resposta, 6 e 2. Tá? Pergunta, quais equações de primeiro grau com duas incógnitas conseguimos formar? Duas? Sim, duas. A primeira delas está aqui pintada de vermelho. Está nessa situação aqui. Quem é a primeira? Ora, essa primeira é o que a gente chama, não necessariamente vai ser a primeira, nesse caso foi. É o que a gente chama de equação total, equação do total. Por quê? Quem são esses 8 alunos? Eles representam a soma do total de moças com o total de rapazes. Então, 6 moças mais 2 rapazes igual a 8. Ok? Então, a primeira equação, x mais y igual a 8. Eu recomendo a vocês, quando estiverem procurando formar equações num sistema, que é a matéria que a gente está vendo, vocês procurem primeiramente a equação que representa o total, tá certo? E ela já vai lhe ajudar muito a resolver os problemas, tá? Encontre logo a do total. Segunda equação, tá aqui ela, pintei aqui de verde para vocês observarem que vai estar nessa parte. O número de moças, quem é ele? Número de moças representado pela letra X. Montar a equação é ter incógnita, né? É igual. Ora, esse é igual quer dizer que você vai usar o quê? O sinal de igual. Igual a quem? Ao triplo. O que significa triplo? 3 vezes. 3 vezes quem? O número de rapazes, que é Y. Pronto. Então, você foi lendo e foi descobrindo quem era a outra equação. Está aqui ela embaixo. X igual a 3 vezes Y. Ok? Próxima lâmina. O que as duas equações têm em comum? Essas aqui são as mesmas equações anteriormente trabalhadas. Vamos ver. Primeiro, elas possuem duas incógnitas. Cada uma delas duas incógnitas, x e y. São equações de primeiro grau. Como é que eu sei que é de primeiro grau? O expoente de todas as incógnitas é 1.
Tá? Então, todas as duas são do primeiro grau. Possuem a mesma solução. Quem era a solução, meus amigos, lá? 6 e 2, vocês lembram? E essa solução tem um detalhe. Ela é única. Só existe essa solução para esse problema ali. 6, valor de x. 2, o valor de y. Não tem outra solução para esse problema. Só essa que foi apresentada ali no texto. Tá? Na lâmina anterior. 6 e 2, não tem outra. Ela é única. E ela obedece às duas equações. Tem que responder às duas. Estão conectados. O que quer dizer conectadas? Uma depende da outra. Esta primeira equação depende da segunda e vice-versa. Se eu soltar as duas, separar as duas equações, elas vão me dar infinitas soluções. Ok? Porém, quando elas estão conectadas, só uma solução responde às duas. Nesse caso, qual é a solução que responde às duas? Está aqui, ó. X igual a 6, y igual a 2. Vamos testar aqui. Está aqui o x, ele é 6. O y é 2. Quanto é 6 mais 2? 8. Ótimo. X é 6. Está aqui ele, 6. Y é 2. 6 é igual a 3 vezes 2? Com certeza. Ok? Então, se obedecer a isso tudo, quer dizer que nós temos o que nós chamamos de sistema. E está aqui a representação desse sistema, tá? Ele tem duas equações, está aqui as duas equações. No seu caderno é como se você escrevesse em uma linha a primeira e na linha de baixo a segunda equação. E antes dessas duas equações você vai colocar uma chave. Tem que ter a chave, tá? Para ser sistema. Sistema de equações de primeiro grau. Vamos ver aqui as características. Vamos repetir o mesmo sistema. Quais são as características de um sistema de equação de primeiro grau? Primeiro, deve ter duas equações, cada uma com duas incógnitas. Porém, eu coloquei dentro de parênteses ou mais. Duas ou mais equações, duas ou mais incógnitas. Por quê? No fundamental, isso não acontece. Só vai acontecer com duas incógnitas e duas equações. Mas no ensino médio, vocês vão estudar uma matéria chamada Sistema Linear. E lá tem 2, 3, 4 equações, 3 incógnitas e assim por diante. Ok? As equações são escritas uma abaixo da outra em uma chave, como eu já havia dito lá na lâmina anterior. A solução é um par ordenado x e y, a gente já viu isso, tá? Que responde às duas equações corretamente. E quando eu falo em par ordenado, x e y, eu posso lembrar que vai ter uma representação gráfica. A gente vai desenhar gráficos em aulas futuras sobre o sistema. Ok? Então se prepare para isso, no plano cartesiano, né? Podemos manipular as equações obedecendo às regras da igualdade, ou das igualdades, né? Como assim manipular? Pronto. A gente pode, por exemplo, trocar de membro. Por exemplo, esse y que está no primeiro membro, mais y, eu posso passar ele para o segundo membro sem alterar o sistema, a solução do sistema, né? Então, nós teríamos algo nesse sentido aqui, ó. X mais y igual a 8, eu mexi nessa equação e deixei x igual a 8 menos y. Eu posso fazer isso? Pode, você não alterou nada. Você utilizou uma regra correta da igualdade. Tá? Se você obedeceu às regras da igualdade, está correto. Você não alterou nada no sistema, não. A solução permanece a mesma. Quer ver? Ó? X não valia 6? O y não é 2? Então, aqui é 6 igual a 8 menos 2. Realmente, 6 é igual a 8 menos 2, não é verdade? Então, se eles têm a mesma solução, eu chamo eles de sistemas equivalentes. São aqueles sistemas que possuem a mesma solução. Tá? Então, a gente pode mexer na configuração de uma ou das duas equações, contanto que eu permaneça com as mesmas ideias, né? Eu não posso colocar aqui um 2, aliás, colocar aqui x menos y igual a 8. Não, eu vou estar alterando aqui. Não posso alterar a configuração dele, né? Eu posso mudar de membro? Posso. Contanto que eu mude, mas obedecendo às regras das igualdades. Trocou de membro, trocou de sinal. É uma das mudanças que pode acontecer. Vamos lá, um exemplo. Veja a situação e responda.
Tá aqui a situação, diz o seguinte. Vamos voltar aqui. É um diálogo entre dois colegas, né? E eles estão dizendo o seguinte. O garoto de camisa laranja diz: tenho o dobro de livros dos livros que você. Enquanto o garoto de azul responde: nós dois juntos temos 51 livros. Aí ele quer o que do sistema aqui? Ele quer nessa questão. Quais as duas equações que podem ser retiradas da situação? Cada balãozinho desse vai nos dar uma equação, se você já notou, né? Pause o vídeo, tente descobrir quais são essas equações, tá certo? Depois vocês liberam o vídeo aí, veja se acertaram. Vamos lá. Antes disso, eu tenho que observar que nós temos duas pessoas aqui envolvidas no problema. Então, são aquelas duas grandezas. Eu vou chamar de X o garoto de blusa laranja. Não tem nome, eu vou chamar de X. E vou chamar de Y o garoto de camisa azul. Tá certo? E a partir disso, a gente vai construir as nossas duas equações. Primeiro, lembra que eu disse para vocês há umas lâminas atrás que quando fossem procurar as equações, procurassem primeiro aquela que fala no total, pois um dos dois balãozinhos fala no total. E é o balão desse garoto aqui de azul. Diz assim, ó, nós dois juntos. Ou seja, o que quer dizer dois juntos? A soma. A soma do que o garoto laranja tem com o que o garoto de azul tem e dá igual a 51 livros. Então a primeira equação vai ser o que, meus amigos? Ó, x mais y é igual a 51. Esta é a primeira equação. E a segunda equação? Está aqui, no primeiro balãozinho aqui. Tenho o dobro dos livros que você. Quem é que está falando que tem aqui? É o garoto de laranja. Então, ó, ele, né, x, ele tem, então o total que ele tem é igual ao dobro. O que quer dizer dobro? Duas vezes quem? Os livros que o colega dele tem. O colega dele é representado por que incógnita? Y. Então, olha as equações ali, ó. Equação 1, x mais y igual... Desculpa aqui, pessoal, não é 8, tá? É 51. Desculpem. Não é 8, é 51. E aqui também está errado, não é 3, né? Aqui vai ser... Vou apagar aqui. Desculpem de novo. Aqui é x igual a 2 vezes y. Por que é 2 vezes y? Porque é o dobro de y, né? Tá dizendo aqui nos balãozinhos. Me desculpem que foi um errinho na hora de digitar, tá? Então, equação 1, que é a equação do total, x mais y igual a 51. Estava bem aqui, ó. Nós dois juntos temos 51 livros. Outra equação. Tenho o dobro dos livros que você. X igual a 2 vezes y. Construa o sistema. Ora, está aqui o sistema. De novo, trocado aqui, né, gente? Aqui é x mais y igual a 51. Me perdoem de novo. E aqui é x igual a 2 vezes y. Tá? Pergunta. Quantos livros tem cada menino? Pessoal, aqui nós temos diversas hipóteses. Só que, de novo, a gente tem que obedecer às duas equações do sistema. Não me basta apenas você descobrir que número somado com o outro dá 51. Porque é muito fácil. Você poderia propor 50 mais 1, 49 mais 2, 30 mais 21, 10 mais 41. Então tem várias possibilidades, né? Que somados, dois números somados, que dê 51. Tem várias. Porém, tem que obedecer à segunda condição, que é o quê? O valor x, o valor de x, tem que ser o dobro do valor de y. 2 vezes o valor de livros de y. Então, as respostas são as seguintes. Ó, vamos lá. X é igual a 34. E o y só pode ser 17. Por que é igual a 34 e a 17? Como é que a gente verifica? Substituindo. Ó. X igual a 34 mais
y igual a 17, você faz isso no borrão, lógico, não vai fazer como eu estou fazendo aqui, que eu não tenho espaço. Quanto é 34 mais 17? 51. Opa, beleza, ó. Deu certo. A outra, x igual a 2 vezes y. Com o meu equívoco aqui, mas tudo bem, desculpem aí, de novo. O que quer dizer 2 vezes y? Vamos lá, vamos fazer aqui na frente, né? Vai ficar x, quem é o x? 34, igual 2 vezes y é 2 vezes o valor de quem? 2 vezes o valor de y, que é quanto y? 17. Gente, quanto é 2 vezes 17? 34. Então, aqui vai ficar 34 igual a 34. E é verdade, 34 não é igual a 34? Então, 34 igual a 2 vezes 17, 34. Primeiro membro igual ao segundo membro, está correto. Então, ó, tá certo aqui, tá, opa, bem aqui. Tá certo aqui, verificamos, a gente substituiu e verificou. Portanto, estes dois valores são sim a solução do problema, que é colocada em forma de par ordenado, né? Então, 34 mais 17 é a nossa, aliás, 34 e 17 é a nossa solução, é o par ordenado. Deixo para vocês aqui esse exemplo 2, para vocês tentarem fazer, tá? Se desafiem aí, observem como é que foi feito. Pause o vídeo, copia, tenta responder o exemplo e mais tarde tenta responder as atividades. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Me desculpem aí os equívocos, mas um errinho de digitação aí que pode ter comprometido alguma coisa. Mas fiquem atentos que durante eu fui riscando, né? Eu fui colocando ao lado. Fiquem atentos, tá? Para observar o que era o correto, tá bom? Obrigado por tudo. Me desculpem mais uma vez e resolvam os exercícios. Valeu!